Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. E está no ar o Português Suave na Rádio Observador, edição de domingo, comigo João Costa e Silva e, claro, com o ninja que a língua portuguesa já consagrou, o Marco Neves. Olá. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Estamos a chegar ao Carnaval, Marco Neves. Estamos a chegar. O que é que queres dizer com isso? Não sei, uma tal promessa de... Eu não me lembro de nada. Ah, não? Não, E agora pegava aqui naquele excerto daquele episódio. Sim, porque estamos aqui a falar no abstrato, mas o Marco Neves prometeu que se ia mascarar de ninja. Garanto-vos que eu estou aqui a vê-lo de frente, só vejo os óculos, mas por acaso até as cores, o Pantone não está assim muito longe. Estás de verde... Estou a aproximar-me, para a sim, semana sim. venho mascarado de ninja. Pronto, fica aqui só a promessa no ar. Bem, não vamos falar de Carnaval, mas o que é que temos para o programa de hoje? Vamos falar de duas palavras que marcaram a semana. Depois vamos olhar para vários países que têm várias línguas minoritárias e depois já vou explicar de onde é que vem, de onde é que vem esta referência. E por fim temos uma dúvida e eu gostava de responder essa dúvida porque tem que ver com a origem de uma palavra e por isso vamos a isso. Excelente plano de antecipação, para não dizer aquela palavra que todos sabemos em inglês. Vamos a isto, a língua das notícias. Bem, para a língua das notícias de hoje temos uma palavra que infelizmente esteve nas notícias esta semana, a palavra DIC. E eu só queria marcar aqui, porque no fundo o Português Suave também olha para aquilo que está à volta, por isso temos esta secção da língua das notícias. Só vou dizer que a palavra DIC, DIC que esteve nas notícias porque houve um DIC que falhou, aliás houve vários problemas relacionados com o DIC, colapsou e que acabou por levar a que a autoestrada A1 fosse interrompida. Esta palavra, tens assim alguma ideia, sem eu te dizer de que língua é que virá esta palavra? Podes errar à vontade, porque eu também erraria. Ou seja, isto não tu estás a dizer isso é porque não é óbvio. Quer dizer, não é assim tão difícil, se pensares bem. Que país da inglês, Europa... Não, o país da Europa país. controla muito a água e precisa de muitos país diques. Mais nórdico, não? E precisa de muitos diques. É um desses, não sei, diz lá. Os Países Baixos, ou como nós tradicionalmente Holanda. Dizemos, a Holanda, que também é uma boa questão, por que razão é que agora insistimos tanto no Países Baixos, mas não vamos por aí. A outra palavra que marcou a semana foi a rádio, porque na sexta-feira tivemos o dia da rádio, e eu aqui gostava de explicar como esta palavra teve uma história curiosa. Porque rádio que também é um osso. Um osso? Rádio? Um osso, eu percebi um moço. Não. Que moço é que tem o nome rádio? Não é um moço, é um osso. Exatamente, sim. Mas neste caso, exato. Está a correr bem. Eu prometo que ninguém consumiu nada antes deste programa. Não. Isto é só de manhã. São 11 e pouco da manhã, está tudo bem. Bem, então temos a rádio que começou como uma palavra que foi aplicada no século XIX, principalmente para radiação. Em geral é da radiação. Tanto que nós falamos ainda de radioatividade. Radioatividade é radiação. Ainda está ligado, sim. Portanto, começou por ser o que nós hoje chamamos de rádio, começou com radiotelegrafia, mas também podia ser radiotelefonia ou radiotelevisão. Tudo isto, repara, radiotelegrafia era grafia escrita à distância, tele, por rádio, radiação. Portanto, era através da radiação que se transmitia à distância a grafia. Radiotelefonia era a transmissão por radiação à distância, tele, do som, fonia. E radiotelevisão era a transmissão à distância da visão, da imagem, por rádio também. No final acabámos por abreviar, tal como abreviámos pneumático para pneu, também abreviámos radiotelefonia para rádio e radiotelevisão para televisão. Portanto, as duas palavras depois acabaram por ficar com estes dois sentidos. Mas radiotelefonia é uma palavra bonita até. Não me importava dizer que faço radiotelefonia. Todos os dias estamos aqui num programa de radiotelefonia. Por acaso não me importava nada. Aqui no nosso canal de radiotelefonia. Mas depois ainda dá um outro passo, porque repara, não sei se é a maior parte, confesso, não faço ideia, mas uma parte significativa dos nossos ouvintes não está a ouvir por radiotelefonia.
Há uma parte que está, não é? Sim. Através da Rádio Observador. Outra parte está a ouvir através da Rádio Observador, mas em podcast, que já é uma forma diferente. Ou através da internet também. Ou através da internet, sim. Sim, não sei se nós podemos dizer que os podcasts são sempre através da internet. Eu penso eu digo isto porque agora também há aquela facilidade em alguns carros, por exemplo, em que tu já podes ouvir a emissão, exatamente, não propriamente através da radiotelefonia, mas através, ou seja, a rádio digital, mas sim, no carro. Portanto, já rádio digital, portanto, já estamos muito longe da radiação que começou tudo isto, e no entanto continuamos a dizer rádio porque é uma transmissão ao estilo da radiotelefonia anterior, e portanto as palavras vão mudando e vão absorvendo, digamos assim, as transformações tecnológicas e sociais. Tanto que quando nós dizemos rádio não é só o modo de transmissão, é também todos estes hábitos das notícias, dos programas, daquilo que estamos a fazer aqui. Até um certo tipo de voz e de dicção, tudo isso está associado à rádio. E tu também fazes parte da história da rádio, não te esqueças. Agora, nesta breve história dos últimos dias. E não interessa, estás a construir o teu caminho, não é? A construir a rádio. A rádio, repara, isto é só o último pormenor antes de passarmos ao mapa da língua. Nós dizemos a rádio para todo este mundo que estamos a descrever, mas dizíamos, pelo menos, agora já talvez seja um pouco mais raro, o rádio, para falar do equipamento de radiotelegrafia radiotelefonia com que nós recebíamos as transmissões. E pronto. Já passou, mas feliz Dia Mundial da Rádio e obrigado aos ouvintes que nos ouvem, não é? E que fazem também parte deste Português Suave e do mundo da rádio. E um abraço também especial para Coimbra. Tenho de dizer isto porque eu estudei em Coimbra durante 3 anos, tenho grandes memórias daquela cidade e as coisas não estão fáceis. As coisas não estão fáceis. Na altura eu também apanhei as cheias de 2019, porque estudava lá nessa altura e vive-se tempos difíceis em Coimbra nesta altura. Um abraço à distância pela rádio para Coimbra. Exato. Estamos todos conectados sempre. Vamos ao mapa da língua. Falou-se muito esta semana de espanhol nos Estados Unidos por causa do espetáculo de Bad Bunny no Super Bowl. Foi um espetáculo que, digamos, estava e está nas bocas do mundo por várias razões. Eu queria concentrar na questão do uso do espanhol, que não é sequer inédito. Fizeste um vídeo incrível, serviço público nas tuas redes sociais, no teu Instagram. Passem por lá porque explica muito bem isso que se calhar também vais explicar por aqui, não é? Sim, eu aqui queria dar, no fundo, não deixa de ser uma continuação desse vídeo em que eu expliquei que há um certo medo em muitas sociedades quando há uma língua maioritária e depois há uma ou várias línguas minoritárias. Sim. Quando eu digo minoritária, houve pessoas que comentaram, mas o espanhol pode ser considerado minoritário. Nos Estados Unidos, obviamente que sim. Para os Estados Unidos, qualquer língua que não seja o inglês é minoritária. É falada por menos de 50% das pessoas, portanto, matematicamente é minoritária. É uma língua muito importante nos Estados Unidos, o espanhol, tal como o francês no Canadá, tal como... porque é falada desde sempre em muitos territórios. Porto Rico faz parte dos Estados Unidos, não podemos esquecer. O Bad Bunny vem de Porto Rico e o espanhol sempre foi a língua de Porto Rico. Eles também falam inglês, mas falam inglês como segunda língua. Portanto, é uma situação relativamente natural e as reações negativas à presença do espanhol naquele contexto são interessantes porque mostram essa digamos, atitude dos falantes, de alguns falantes das línguas maioritárias em muitos países que tentam recusar toda a presença pública das línguas minoritárias porque têm medo que isso seja uma ameaça ao domínio da língua maioritária. Aliás, durante esse intervalo do Super Bowl, o Duolingo registou um aumento exponencial de pessoas que queriam aprender espanhol. Portanto, isto diz alguma coisa... Ainda bem, porque na verdade a melhor forma de gerir várias línguas é todos aprendermos um pouco das outras línguas e conseguirmos assim... Exatamente. Ficamos mais ricos todos. Tal como os falantes de espanhol nos Estados Unidos, na sua maioria, aprendem inglês. Como exatamente. Mas eu queria dizer que esta presença de línguas minoritárias... presença até quase institucional, que nos Estados Unidos é uma questão um pouco diferente. O Bad Bunny estar a cantar no intervalo do Super Bowl não é uma presença institucional, é uma presença cultural muito importante. Artística. Não? Mas há muitos países que dão até presença, muitos países mesmo, que dão presença institucional às línguas minoritárias. Eu queria dar aqui alguns exemplos e hoje o mapa da língua é sobre isso. Para começar, obviamente, o Canadá, logo por cima dos Estados Unidos. O francês é, por cima no sentido de estar a norte, o francês é uma língua minoritária no Canadá.
e minoritária, mas uma minoria bastante significativa, e, no entanto, é uma língua oficial a nível federal e depois é a língua oficial em algumas províncias, incluindo o Quebec, que é onde é usado maioritariamente, aí no Quebec é maioritário, e o Canadá resolveu esta questão relativamente bem. Claro que continua a haver tensões, até às vezes em relação ao uso do inglês no Quebec, que é outra questão, mas o Canadá assumiu que tem pelo menos 2 línguas, até tem mais, não é? Mas estamos a falar aqui só destas. Mas podia continuar. A Suíça também é um caso muito famoso. Desse caso aqui. Nem sequer é preciso repetir, mas depois há outros menos conhecidos. A Finlândia. A Finlândia é um país que tem o finlandês como língua nacional e mais falada, mas também tem o sueco como língua minoritária. E a língua minoritária que depois é maioritária em certas zonas, tal como acontece, por exemplo, no espanhol, no caso de Porto Rico, que é maioritário e sendo uma parte dos Estados Unidos. A Finlândia dá oficialidade ao sueco, reconhece o sueco como outra língua oficial. Depois temos a Alemanha, que também tem o sórbio, que é uma língua muito pouco conhecida, mas que é uma língua eslava, uma língua da família do polaco e do checo, por aí fora, que tem algum reconhecimento oficial em alguns estados da antiga Alemanha de leste. Depois temos os Países Baixos, já falámos deles aqui, que também têm várias línguas que são reconhecidas, como o frísio, que é a língua mais próxima do inglês. Algumas muito difíceis de decifrar. Sim, é uma exatamente. língua, eu acho muito difícil. O holandês, para usar o termo mais tradicional cá em Portugal, sim, é muito difícil. E as outras línguas do país também são. Depois temos, não vou falar da Bélgica, que é um caso muito complicado e muito complexo e muito tenso, mas também tem 3 línguas. Depois temos a Itália, que dá reconhecimento ao alemão e outras línguas, mas aqui queria falar do alemão. A Irlanda, em que a língua minoritária, que é o irlandês, é minoritário de longe, é considerada a língua nacional, a língua principal e é posta à frente do inglês. O Reino Unido, o galês é a língua oficial no país de Gales, ao lado do inglês, e podia continuar por aí. Portanto, não é nenhum drama um país olhar para uma língua minoritária e dar-lhe visibilidade e valor institucional. Os Estados Unidos têm uma tensão neste aspecto. Há quem defenda que o espanhol deve ser mais reconhecido institucionalmente, há quem defenda que deve ser absolutamente ignorado e acho que esta segunda opção é uma receita para o desastre, para menos integração e para uma sociedade muito mais tensa. E não é nenhum drama o Bad Bunny ter cantado toda a sua atuação em espanhol. Não é. Vamos seguir para mitos e dúvidas. Hoje temos um áudio e vamos ouvir aqui uma dúvida de Hugo Girão. Viva! Gostava de saber qual é a origem da palavra uva, tendo em conta que é uma fruta que vem da videira, que está nas vinhas e que vai dar vinho. É uma excelente dúvida, a dúvida de Hugo Girão, e eu devo dizer que as coisas ainda são mais complicadas do que a pergunta faz crer, porque o Hugo Girão pergunta porque é que temos uva, mas depois temos as outras coisas todas relacionadas, vinha, videira e por aí fora. Na verdade, são 3 palavras. Temos uva, temos vinho e temos videira, e as 3 têm origens diferentes, não estão relacionadas entre elas. O vinho vem de uma palavra antiga do proto-indo-europeu que era algo como weiho, que já queria dizer vinho na altura. Portanto, o vinho é uma coisa que nos acompanha há muitos milhares de anos e deu origem depois a vinum, em latim, que nós diríamos hoje, olhando ali para a primeira letra, vinum, mas os romanos clássicos diriam vinum. Pois é, a questão do V e do U, exatamente. Depois temos uva, que vinha do latim, que eu vou tentar ler isto, não é fácil, ua, porque no fundo aquilo também é um U, e que também já tinha vindo de uma outra palavra do indo-europeu, que queria dizer digamos, um tipo de fruto, não necessariamente aquele fruto em particular. E depois temos videira, que vem de outra palavra, também do indo-europeu, que era uetis, que já queria dizer um tipo de planta e que depois transformou-se no latim vitis, que depois deu origem à nossa videira. Portanto, as 3 palavras são completamente separadas na sua história, são vagamente semelhantes por causa do V que todas têm, mas é absolutamente uma coincidência. Porquê é que nós usamos as 3 e não apenas uma? Porque estamos a falar de algo tão importante na nossa cultura que acabamos por ir usando várias palavras para descrever os vários aspectos da cultura. E agora outra dúvida, com ou sem grainha?
Eu não sou esquisito. Vou-me abster. Qual é que é a tua opinião? Eu não sou esquisito. Por acaso não é uma coisa que me faça assim grande confusão. Ter a grainha. Sim. Não apostas nas uvas já mastigadas? Não. Salve seja. Não, por acaso não. Não é daquelas coisas que não faz confusão. me incomoda. É parte da tradição. Bem, ficamos por aqui neste episódio do Domingo do Português Suave. Se tiver dúvida, já sabe, pode enviar por e-mail, que é Marco Neves. portuguesuave@observador.pt. Muito bem. E o número de telefone que o Marco Neves nunca vai conseguir decorar, talvez lá para 2037. Essa por 9. 910024185. É fazer como o Hugo Girão, que nos enviou este áudio através do WhatsApp, até 30, 40 segundos de conseguir, porque o episódio de dúvidas também é mais curtinho e, portanto, temos de ter aqui tempo mais reduzido, mas conseguimos sempre esclarecer. Marco, um abraço e até domingo. Até quarta. Até quarta, pois é. Desculpa, estou todo trocado.